o Flávio Bolsonaro é um dos teus alvos, né? De críticas, é isso? Tem que ser, né? Até disse porque ele queria que ele morresse. Não, eu falei que ele tem que morrer politicamente. Assim como eu falei que ele tem que ser... Não existia politicamente na frase. Depois Mas, então, aí é complicado, porque outro dia eu falei que ele precisa ser destruído. Então, quer dizer que eu vou desmembrar o corpo dele? Você não é daqueles políticos tradicionais que eu sou bom, ajudo o povo e assim por diante. No entanto, você adotou uma estratégia nitidamente de provocação, de gerar polêmicas. Pelo menos é o que a gente tem visto. Tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar, né? Independente das posições, às vezes absurdas. Por exemplo, a semana passada, a Câmara de Vereadores do Recife aprovou a moção de repúdio ao senhor. Eu quero receber essa moção. Então, é pública. Por ter se dirigido aos indígenas como um povo maldito, gente maldita, sabotadores. Não procede isso? Procede que eu chamei os indígenas que invadiram a Cargill, lá na região norte, que colocaram caminhoneiros por 8 dias sem poder sair, passando fome, não conseguindo entregar, como vagabundos. Porque para mim um grupo que se coloca como um grupo étnico, manipulado por ONGs, que não a parte não são brasileiras, trabalhando para o PSOL, impedindo a produção e o escoamento da produção nossa de agricultura, impedindo o caminhoneiro de entregar, fazendo uma luta que eles mesmos não sabem explicar. Todos cooptados. Essa palavra, o que eles fazem tem nome, é vagabundagem. E vagabundo precisa ser combatido. Eu acho muito engraçado. Eu imagino que as pessoas de esquerda lá da Câmara de Recife que estão premiando aí, ou me culpando, premiando os índios, mas me culpando por isso, ficaram indignadas com o 8 de janeiro, quando os bolsonaristas foram lá e depredaram os 3 poderes. Então, quer dizer, o índio pode depredar patrimônio público e privado, pode sabotar o Brasil, tá? O índio pode. Agora o bolsonarista não. Não tem que, assim, eu repudiei as duas coisas. E o que o índio fez lá é coisa de vagabundo. E é coisa de vagabundo, não tem o que dizer. Teve caminhoneiro aqui, vocês não viram os relatos dos caminhoneiros. 8 dias parados. 8, não tinha como sair para ir pegar comida. Pediram para as pessoas levarem água para eles. Então, assim, em nome de uma causa que eles nem sabem explicar, não, porque isso pode gerar uma poluição do rio. Ninguém ali deles liga pra poluição do rio, é só um índio instrumentalizado para tocar uma causa. E aí o nome é vagabundo. Mas não é polêmica pela polêmica. Eu posso usar esse gancho desse índio para falar sobre a questão dos modais que a gente tem no Brasil, do sistema de transporte, da falta de investimento em infraestrutura que a gente tem. E que faz com que quando há uma tentativa de unir hidrovia com ferrovia para escoar a produção e não depender tanto do sistema rodoviário que o Brasil tem, que também é precário, a gente se sabota e bota um índio para evitar que a gente use os nossos próprios rios para transporte. Isso é um problema essencial do Brasil. O Brasil não consegue escoar a produção. Então o índio vagabundo, no caso, ele permite que a gente discuta problemas centrais do Brasil. E eu vou trazer soluções para esses problemas centrais. Quantos votos o senhor acredita que deverá ter nesta eleição? Você não vai pedir voto pelo jeito, né? Você prefere ofender o eleitor do que pedir voto. Me parece que esse o discurso, é essa a estratégia. Eu não posso pedir voto porque eu estou em pré-campanha. Então, se eu pedir voto aqui, eu vou tomar uma multa eleitoral. Não, eu vou pedir. No momento certo, eu vou pedir, obviamente. Então, mas eu vou pedir de maneira honesta. O que eu vou falar é o seguinte: se eu chegar para um eleitor que vendeu o voto dele para vereador na última eleição, que isso aconteceu na casa dos milhões no Brasil, eu vou falar que ele está errado em fazer isso. Eu vou avisar que eu não vou comprar o voto dele. E eventualmente eu vou falar que se ele quiser esse tipo de relação comigo, eu não vou querer o voto dele de maneira nenhuma. E acho incorreto ter um tipo de relação política dessa. Dito isso, se ele quiser enfrentar o crime organizado, eu vou enfrentar com a veemência que ele nunca viu na vida. Se ele quiser gerar atividade econômica na região dele, eu vou gerar de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se ele quiser enfrentar privilégios, eu vou fazer isso de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se isso vai agradar ele, ele vota em mim. Se isso não agradar ele, paciência. Eu não vou comprar ele no final. Mas eu vou só te interromper, o que o senhor acha do Lula? Do Lula? Um péssimo líder. Um líder que também cativou uma classe média, isso nos anos 80 e 90. Mesmo sendo eleito 3 vezes presidente? O homem erra. Sim. O povo erra. A voz do povo não é a voz de Deus. O senhor... Para. E aí, tá gostando? Então toque ali em gostei e toque no botãozinho pra se juntar a nós. Bora continuar. O senhor cita os eleitores como tratados como retardados mentais. Sim, o eleitor é tratado como retardado mental, essencialmente. O que isso quer dizer? O eleitor é tratado com estímulos muito simples, que pegam gatilhos com o eleitor de aproximação, de amor e ódio, e aí você fica jogando esses gatilhos pro eleitor. Então você vai, desde o cara do Centrão que vai fazer a campanha do o homem é bom, eu gosto do povo, gosto de cuidar de gente, aquelas coisas, aquelas platitudes, até, por exemplo,
um petista o tempo todo explicando, você vai comer picanha, no meu governo você vai comer picanha, mas de maneira clara. Não houve uma política nenhuma que tornou o brasileiro um consumidor mais capaz, né? Um consumidor que tem produtos diferentes na mesa dele, inclusive a picanha. Não houve geração de renda e complexidade econômica no Brasil que permitiria isso. Não houve nem sequer uma explicação numa política. Ou seja, é uma política baseada num meme e numa imbecilização. E do outro lado, o bolsonarismo sempre assim, olha a hipocrisia da esquerda ali, olha só o que a esquerda falou. Que isso? É uma política Big Brother, é uma política de bobo. Viu? O problema é que os Quem nossos problemas votar não no são senhor bobos. também é bobo? Não porque eu falei que quem trata, o eleitor é tratado como retardado. Não que não existe eleitor retardado também. Existe eleitor retardado. Sim. Vou dar um E exemplo. o que vota no senhor é o quê? Olha, muito inteligente. É muito inteligente. Porque eu sou o único que apresenta Qual a propostas. Segue os sua maneira algoritmos, de... né? Vou até te interromper um pouquinho. Eu não trato ele Sérgio. como retardado. Eu gostaria que o senhor detalhasse, então, qual a sua maneira de fazer política, uma vez que o senhor criticou abertamente vários artifícios usados nas campanhas. Sim. Então, qual seria a maneira ideal, a seu ver, de conduzir uma campanha? Como você deve conduzir essa campanha ao longo desse tempo, então, para não tratar os seus possíveis eleitores como retardados, como o senhor usou esse termo, vou repetir aqui, e para ter ainda assim uma chance, sem usar esses artifícios todos que o senhor condenou na sua fala, de ser eleito? De maneira clara, sendo brutalmente honesto. Brutalmente honesto a ponto de eu falar que o eleitor pode sim ser tratado como retardado muitas vezes, ele pode se comportar como retardado muitas vezes, e o eleitor erra. A gente tem que partir do princípio que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque existe essa deificação da vontade popular. A vontade popular erra. A cultura de massas no Brasil não é exatamente a cultura mais incrível do mundo. Nós cometemos erros em série. O brasileiro não é perfeito, como quase nenhuma cultura é perfeita, mas o brasileiro vem errando muito. A cultura de massa brasileira é ruim. E nós precisamos tratar de todos os problemas tratando as pessoas como adultos, não como crianças. Então, quando eu vou pro Nordeste, eu vou falar, olha, nós precisamos aumentar a atividade econômica aqui. Nós precisamos diminuir a dependência que vocês têm do dinheiro oriundo do governo federal e dessas políticas assistenciais. Outra coisa, aqui no Nordeste, a incidência de compra e venda de voto é muito alta. Se você vende o seu voto, eu vou prendê-lo. E se o político compra o voto, eu vou prendê-lo mais ainda. Isso, eu vou numa rádio, eu fiz isso no Nordeste, eu falei para as pessoas, Renan, mas você pode perder voto. Eu vou perder alguns votos, mas do outro lado, a pessoa que vai entender a mensagem, o tipo de adesão que ela vai ter comigo é uma adesão muito mais forte, que é a adesão honesta, a adesão sincera. E a aquisição dela é mais difícil, mas ela é muito mais profunda e ela dura mais tempo. Que eu prefiro fazer esse tipo de investimento. O Milei, só para te falar, o Milei fez isso na Argentina. O Milei foi brutalmente honesto. Eu vou fazer reformas que vão doer muito. E ganhou. Em uma das falas que o senhor trouxe, essa questão do estado de defesa, o senhor diz que tem que prender ou matar todas as lideranças do crime organizado. Essa é a sua visão? É, minha visão. É óbvio. Porque eu vou fazer o quê? Existe uma terceira alternativa para uma liderança do tráfico? Se alguém souber, me apresente. É prender ou matar. É isso. Imagina um líder. Imagina a seguinte coisa: um líder de uma cidade como Santa Quitéria, no Ceará, que matou, eu quero comandar ele matou eleitores que votavam no prefeito que não era ligado a ele. O que eu vou oferecer para ele? Não, esse aqui eu vou ressocializar ele. Ele matou eleitor, ele foi contratado, ele saiu do Rio com uma turma, foi para Santa Quitéria, no Ceará, matar eleitor. Esse cara tem que ficar preso por muito tempo, de preferência pro resto da vida, e se ele quiser resistir a isso aí, temos que eliminá-lo. Porque para pedir voto, você precisa ter um plano de governo bem explicado, e aí você estava falando sobre essa questão da segurança, por exemplo. Vou sair um pouco das polêmicas, ou entrar nelas, não sei, depende da sua fala. Vai ser difícil. Mas um processo. Essa estratégia, polemizar, então não dá para sair. Quais são os principais planos de governo que você tem para apresentar ao eleitor, de maneira que ele seja tratado com dignidade e inteligência suficiente para entender os seus planos de governo e te escolha por conta disso? Não, tratar ele com dignidade é pressupor que ele tem inteligência, entendeu? Tratar com dignidade é falar a verdade. Eu jogar a mentira é justamente não tratar ele com dignidade. Então, eu trato ele de maneira digna quando eu digo o seguinte: olha, você precisa mudar isso e aquilo, e eu vou mudar isso e aquilo, e nós vamos fazer isso juntos. Falar pro eleitor que vai ser fácil, que eu vou cuidar de você e que isso é o suficiente, é justamente tratar o eleitor como um idiota. Voltando, parafraseando e irritando o ouvinte, como um retardado. Não vou fazer isso. As propostas nossas, eu vou pegar alguns 3 eixos estruturantes do Brasil. Tá? Um eixo estruturante do Brasil é a questão da segurança pública. O Brasil é um dos países mais inseguros do mundo e ele está passando por um processo de transformação ele próprio em um narco-estado. Ou seja, há uma infiltração, eu chamo de infiltração horizontal,
que é a tomada das nossas cidades, a infiltração no mapa, especialmente pelo Comando Vermelho, em alguns lugares pelo TCP, o PCC menos, mas também, e a infiltração que eu chamo de vertical, que é a infiltração institucional, seja nos espaços de poder público, seja privado. Isso quem toca é o PCC. Isso precisa ser destruído já. Como? Duas maneiras. Você precisa alterar a nossa legislação, o Código de Processo Penal e o Código Penal. Temos que aumentar as penas e acabar com, vamos dizer, acabar e praticamente, não acabar totalmente, mas levar quase ao fim institutos como saidinha e progressão penal. A progressão penal é uma doença e ainda confere um espaço de subjetividade ao juiz que permite que, esse cara que cometeu tantos crimes, solta ele. A saidinha não faz parte da ressocialização? A gente não tem prisão perpétua no Brasil. Em algum momento esse preso vai sair. Não. Isso é a duração da pena. A saidinha é basicamente você conferir uma saída especial pra ele por alguma razão específica, que eu acho que tem que acabar. O cara tem que cumprir a pena dele. Não existe prisão perpétua, mas a saidinha não é a resposta à prisão perpétua. A pena é a resposta para não haver prisão perpétua. Ela tem um período limitado de duração. O que nós temos que fazer, isso aqui, é aumentar as penas muito, acabar com esses institutos que fazem com que a pessoa nunca cumpra a pena que já é baixa no Brasil, aumentar a efetividade da atuação da polícia, mudar o inquérito, ter carreira única para a polícia. E aí no enfrentamento ao crime organizado, no primeiro dia de um governo nosso, aí sim, tomar uma medida, eu estou falando em colocar o Brasil em estado de defesa, circunscrito às regiões tomadas pelo crime organizado, e aí você colocar as polícias, junto com as Forças Armadas, junto com o aparato investigativo que inclui a Polícia Federal, o COAF, que tem que ser reforçado novamente, o COAF foi completamente sucateado e combatido, e aí você pegar todo mundo, você fazer a reocupação territorial de favelas e cidades que hoje estão no mundo com o vermelho. O Flávio Bolsonaro é um dos teus alvos, né, de críticas, é isso? Tem que ser, né? Até disse porque ele queria que ele morresse. Não, eu falei que ele tem que morrer politicamente. Assim como eu falei que ele tem que ser... existia politicamente na frase. Depois mas, então, aí é complicado, porque outro dia eu falei que ele precisa ser destruído. Então, quer dizer que eu vou desmembrar o corpo dele? Não sei. Né? Então a corrupção... Olha só, a corrupção no Brasil, ela é uma... Né, vou usar por lá palavrões, tem que ser cuidadoso com as palavras, mas a gente usa, as palavras podem ter mais do que um significado. Né? Então, quando eu estou falando da morte de um político, se eu não estou colocando isso num contexto de um assassinato, eu estou falando de uma morte política. E por que ele teria que morrer politicamente? Porque ele, além de corrupto, ele é um traidor e ele suga a esperança das pessoas do antipetismo, o universo antipetismo, ele traz para si, ele e o pai dele, e gastam apenas um culto à personalidade. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu não gosto do Nicolas Ferreira, tá? Não gosto. Dito isso, o Nicolas Ferreira convocou uma manifestação contra o STF, contra o escândalo do Banco Master. Eu também convoquei. Em outra data e tal. Supostamente a manifestação é sobre isso. O Flávio Bolsonaro sobe num palanque, começa a tocar umas músicas lá, que tem sonoplastia nas manifestações deles. Aí ele vai, começa a discursar sobre ele. E fala que, o meu pai deu muito Bolsa Família. Deixa eu entender, isso aqui não era sobre o Banco Master. Não, ele transformou num comício. Então, se você reparar direitinho, o que os bolsonaristas fizeram? Pegaram as manifestações que nós organizamos contra o PT, que derrubaram a Dilma Rousseff, e transformaram aquilo num culto em que você fica cantando Viva Bolsonaro. Ora, isto é basicamente tirar uma energia cívica, uma energia que as pessoas têm para mudar o país delas e focar em idolatrar um idiota. E o Bolsonaro, com todo respeito, estamos em Maringá, as pessoas amam o Bolsonaro aqui. Vocês me desculpem a população de Maringá, mas é um tonto. O Flávio é um tonto corrupto, todos muito ricos, que sem nenhuma coragem, o Flávio Bolsonaro esperou dar as 27 assinaturas lá para a CPI que envolve o Toffoli e o Xandão. E aí ele foi o 20º justamente para não se comprometer. Não tem coragem de falar desses assuntos. Só que na hora de colocar pessoal na frente de quartel para correr os riscos, ele coloca. Eu não consigo achar isso correto. Não acho isso coisa de líder, não acho isso coisa de pessoas capazes ou inteligentes. Eu acho isso apenas traição. E volta a falar, o cara vai lá, sou de direita. Não, meu pai deu Bolsa Família. Como é que é? A população do Paraná trabalhadora vai ouvir um cara que fica falando em dar Bolsa Família como objetivo eleitoral. Não era o que o pai dele criticava? Então, eu não consigo aceitar um negócio desses. E isso tem que ser combatido. E aí, gostou? Então toque ali em gostei e toque no botãozinho para se juntar a nós, porque em breve terá mais. Tchau, tchau!